Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Um coração triste é uma porta aberta para que o maligno imprima em nós suas armadilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a alegria do Cristo ressuscitado brilhe em nosso coração e resplandeça na vida dos irmãos. Alegra teu coração. Mensagem para o dia 7 de abril. Não temas, terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. Joel 2, 21. Meu filho, tantas vezes carregas tristezas que não lhe pertencem, pesos que te dobram. Hoje convido-te a encontrar, mesmo que seja um pequeno motivo, para te alegrar. A alegria é dom de Deus. Não depende de perfeição, nem de respostas. É saber que és amado, mesmo nas tempestades. E eu me alegro contigo. Dorme com leveza, sorri um pouco antes de fechar os olhos. Deixa que a luz da alegria simples renove tua alma e prepare o teu amanhecer. Palavra-chave: respostas. Quantas vezes a gente se deixa levar por situações de problema, por dificuldades, e fica aí envolto a preocupações, ou quando alguém nos fere, nos machuca, nos dá uma resposta atravessada, aquilo nos dói e a gente vai se entristecendo. E como dizia aqui, quando a gente se entristece, a gente não anda de peito estufado, com um olhar altivo, não, a gente vai murchando, vai virando, vai olhando para baixo, que nem porco. Nada contra os suínos, que aliás tem uma carne bem saborosa, mas não é isso que Deus espera de nós. Tenha uma postura ereta, tenha um olhar que contempla ao longe, até mesmo para que você olhe também o céu. Perceba quando as árvores estão floridas, perceba aqueles pássaros passando, voando, sem se preocupar com o alimento, porque eles não precisam se preocupar. O Pai do céu os sustenta. Então nós, filhos de Deus, diferente de um pássaro, de um porco, de qualquer outro animal, nós temos consciência que nós somos filhos de Deus, que um Deus criou todo esse universo, aquilo que nós vemos e que não vemos, aquilo que os cientistas nos alegam que existe acima desse céu que nós vemos, acima da atmosfera e até mesmo abaixo dos nossos pés. Deus criou tudo isso. E diante de todos os elementos da criação, Ele nos quis por filhos. Ele nos adotou por filhos. Ele nos chama de filhos queridos. Esse mesmo Deus que criou tudo, que organizou tudo, que nos chama a ser filhos dele e nos chama a... Ele mandou seu filho ao mundo e o seu filho nos ensinou que deveríamos chamar a esse Deus de Pai. A tradução na Bíblia diz que
é paizinho. Gente, se nós temos um pai que é o dono, nem é do mundo, é de tudo que existe, de todo o universo, de quantas galáxias existirem, se nós somos filhos dele, isso já seria um motivo para sermos felizes, para sermos agradecidos, para não apenas dizer gratidão, mas vivenciar a gratidão nos pequenos gestos, nos pequenos momentos, porque quem é fiel no pouco, será fiel no mais, na maior quantidade, naquilo além que ainda vai chegar na nossa vida. Nós temos problemas sim no nosso dia a dia. Temos dores, preocupações, é normal, mas precisamos exercitar nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança na misericórdia de Deus, que faz com que esse Deus nos ame e queira o melhor para nós. Pense nas pessoas que você ama. Não precisa ser muitas, nas poucas pessoas que você mais ama. Provavelmente pai, mãe, o seu cônjuge, seja marido ou mulher, os seus filhos, netos. O que você deseja para essas pessoas que você ama? O que você estaria disposto a fazer por essas pessoas que você ama? Muito bem. Só que você e eu somos pequenos, limitados, frágeis, não temos noção de determinados acontecimentos. E assim como Pedro, que amava tanto Jesus, foi capaz de negá-lo por 3 vezes, nós também vacilamos, apesar do nosso desejo de amar, o nosso amor que nos leva a desejar coisas boas para essas pessoas. Mas Deus não é visitado por essa imperfeição, por essa fragilidade, por essa miséria. Deus é perfeito, um ser perfeitíssimo. E quando Ele diz que nos ama, Ele nos ama de verdade. E Ele não volta atrás na sua palavra. E o seu desejo para nós é que nós sejamos felizes, é que nós cresçamos em espiritualidade, em nós, na nossa vida, nos derramando em oferta também aos irmãos, para que crescendo em santidade, um dia a gente possa encontrá-lo no céu, possamos adorá-lo, louvá-lo pela eternidade. Esse é o Deus que nós, infelizmente, esquecemos todas as vezes que nós nos dobramos com o peso do pecado, das preocupações, das dores, quando nós esperamos respostas de Deus. E o pior, quando nós esperamos uma resposta de Deus para os nossos problemas, nós estamos negando uma resposta positiva a esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Então, se a dor te visita, se a preocupação tem tirado o seu sono, a sua paz, se você tem desejado respostas que Deus ainda não lhe deu, hoje peça ao Espírito Santo de Deus a paz que vai te trazer essa leveza, a paz que Nossa Senhora sempre sentiu em meio às dores, às dificuldades, aquelas espadas de dor atravessando o coração da Mãe Santíssima.
ela se mantinha firme. Ela podia estar disposta e estava disposta a ajudar quem precisava, quem estava próximo a ela, ainda que não pedisse, ainda que não verbalizasse a sua necessidade. Lá estava a mãezinha do céu, olhando, se preocupando e intercedendo por essas pessoas. E hoje, no céu, ela continua sendo essa intercessora, essa mãe da humanidade que se preocupa conosco e quer o nosso bem e está sempre intercedendo por nós. Peçamos ao Espírito Santo, que é o dispensador de dons, que ele nos dê o dom da alegria, que ele suscite em nossos corações as verdades que nós nos esquecemos muitas vezes quando nós detemos o nosso olhar nas dificuldades, nos problemas, nas dores, nas ofensas, nas ingratidões que nós temos passado. Eu não te convido a ser um bobo alegre e indiferente com as coisas. Não. Todos nós podemos meditar no coração, assim como Nossa Senhora. Mas não podemos nos esquecer que nós temos que levar a boa nova aos nossos irmãos. Nós temos que falar desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso. E como que eu vou testemunhar a minha fé? Como que eu vou falar para as pessoas que Deus é bom se eu estou aqui arrancando os meus cabelos de preocupação com essa ou aquela dificuldade que eu estou vivendo? Uma coisa não casa com a outra. Como que eu posso ir para a igreja, comungar o corpo e o sangue de Jesus e voltar para casa azedo, nervoso, impaciente? É um contra-testemunho. Às vezes a gente quer tanto que os nossos familiares comecem a participar da igreja, faça isso, faça aquilo, e vê se reza, menino, para com essas músicas horríveis, presta atenção nessa roupa que você está usando, minha filha. Mas nós estamos dando contra-testemunho. Nós não estamos vendo a nossa cara feia. Nós não estamos vendo as nossas impaciências. Nos policiemos em relação a isso. Às vezes, nós dizemos uma palavra muito dura para as pessoas que convivem conosco, porque a gente quer uma rapidez na conversão deles, como se a nossa tivesse sido muito rápida, né? E não é justo. Então, quando você aprontar dessas, que o Espírito Santo te ilumine a consciência e mostre que você errou e você deu um passo atrás. Exercite a sua humildade, procure essa pessoa e diga: olha, eu falei numa frase muito curta. O que eu quis dizer, ao colocar naquela frase tão curta, eu fui grosseira e eu te feri e eu te peço perdão por isso, porque a minha intenção não é te ferir, não é te machucar. Exercitemos a humildade de reconhecer que as nossas pressas atropelam as nossas palavras e atropelam o irmão que está num processo de conversão. Então, vamos tentar buscar essa harmonia entre o que eu sinto por Deus, aquilo que eu quero que o irmão sinta também, entendendo que Deus me esperou e me espera até hoje, porque eu ainda não sou perfeita, eu ainda não sou santa, eu busco a santidade, eu busco vivenciar meu processo de conversão diariamente, mas diariamente eu sou tentada, diariamente o meu temperamento tenta falar mais alto.
Então, o problema não é fazer algo de errado. O problema é não reconhecer que fez algo de errado e fazer cara de paisagem como se nada tivesse acontecido. Aconteceu, você pisou na bola, eu pisei na bola. Temos que dar um passo atrás, abaixar o tom de voz e pedir perdão e nos explicarmos. Queremos tanto que Deus nos responda. E veja, lembremos, Deus está acima de nós, muito acima de nós. Se fosse no exército, diríamos patentes e patentes acima de nós. A ordem hierárquica não tem comparação, ele está no topo de tudo e nós aqui embaixo. E arrogantemente, nós queremos que Deus nos dê respostas. A Virgem Santíssima não esperou respostas de Deus. Ela meditava no seu coração. Assim que o anjo a procurou, ela deu 2 respostas. Um sim ao plano de Deus e um sim a ir ajudar a prima dela, que estava necessitando de ajuda. Quando o anjo diz a ela, até sua prima, que está em idade avançada, encontra-se grávida. Ele não falou, olha, você tem uma prima que Deus abençoou ela com uma gravidez, mas ela está de idade avançada, vai lá ajudar ela, tá? Ele não precisou falar, porque ela, disposta a ser serva de Deus, disposta a servir, ela viu uma oportunidade e foi ajudar. Tem um desenho que o meu filho assiste que um personagem fala isso. Viu uma oportunidade? Ajude. Sejamos assim. Às vezes as pessoas à nossa volta precisam de um sorriso, precisa de 2 minutos de atenção, precisa de um oi, tô com saudade. Manda lá uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que você faz tempo que você não conversa, que você não manda mensagem e deixou esfriar o relacionamento e a amizade. Deus vai nos dar ou não determinadas respostas no tempo oportuno, mas até lá podemos meditar no nosso coração e nos preocupar com a resposta que realmente importa. A minha resposta para Deus, ao saber que alguém precisa de ajuda, ao saber que na paróquia que eu frequento estão precisando de catequista, estão precisando de pessoas, estão convidando pessoas no apostolado da oração, nos vicentinos. Busque ser você uma resposta, não apenas espere por respostas. Permita-se, como na oração de São Francisco, queira mais dar do que receber. Quem faz essa experiência de doação, experimenta uma alegria que é maravilhosa, que vem diretamente do céu. A palavra-chave de hoje é resposta. Cuidado por esperar ou exigir respostas e ficar inquieta ou inquieto esperando respostas, sendo que, na verdade, nós precisamos ser resposta ao amor de Deus, resposta à misericórdia de Deus, resposta a tudo aquilo que Deus fez em nossa vida e nós temos que colocar à disposição das pessoas à nossa volta. Sejamos nós a resposta que muitos irmãos podem estar esperando. Façamos o que está no nosso alcance. A exemplo de Nossa Senhora. Quando vermos uma necessidade, atendamos, ajudemos, peçamos a luz do Espírito Santo
para iluminar o nosso olhar, para vermos onde nos cabe, onde a nossa ação é necessária. Palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é respostas. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.